A morte do cinema. Ou será que é só mais uma transformação? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Vander Merino. Se você está assistindo esse vídeo, já se inscreve no canal, comenta e vamos falar sobre a morte do cinema. Ou será que é só mais uma transformação que está acontecendo com a nossa querida sétima arte? A baixa bilheteria. Cada vez menos pessoas estão indo ao cinema e isso é uma preocupação real de toda a indústria. Filme antes considerado certeza de sucesso, hoje já não é mais uma certeza, hoje é uma incógnita. Grandes produções com investimentos milionários mal consegue recuperar os seus investimentos. Até filme de super-heróis que antes lotava o cinema toda a sessão, hoje já paga um preço muito alto pelas salas vazias. O público já não corre como antigamente para assistir qualquer lançamento. Muitos cinemas fecham hoje por falta de gente, por falta de bilheteria. O cinema há muitos anos deixou de ser um programa obrigatório no final de semana e nas férias das crianças e passou a ser apenas aquele filme talvez eu vou assistir, ou um encontro de casais. Isso mostra que o problema não é só filmes ruins, um aqui, outro ali. É uma mudança completa no comportamento do público. Os streams mudou o comportamento. Os streams mudaram completamente o comportamento das pessoas quando assistem filmes, consomem entretenimento. Antigamente, para você ver um lançamento, você teria que ir obrigatoriamente no cinema. Hoje já não é sempre assim. Muitos streamings acabam lançando seus filmes diretamente nele no primeiro dia e não lançando como antigamente nos cinemas. Isso quebrou um pouco a indústria, porque as pessoas, vez que esperavam os filmes vir e assistir no cinema todo aquele glamour, já acabam esperando porque em menos de um mês estão todos nos streaming para alugar e às vezes até já livre para assistir. Como a plataforma Netflix, Amazon e outras já produzem seus próprios filmes, não há aquela necessidade de lançar diretamente no cinema. Eles já podem lançar diretamente nos seus streamings, porque lá é onde está o seu dinheiro. O público já não está mais acompanhando os filmes no cinema e acabam acessando pelos streamings. Isso faz com que tenha uma reviravolta no dinheiro, reviravolta no orçamento, porque em vez de estar no cinema e o lucro está lá, não, hoje está mais nos streamings. Por exemplo, aqui no Brasil, o cinema, para você ir no cinema aí, comer uma pipoca, é por base aí uns 40, 50 conto, isso daí eu tô chutando muito baixo. Uma pipoca tá o quê? 30 conto? Um ingresso tá o quê? 30 conto? Isso num cinema qualquer. Se você for procurar uma experiência bem melhor, um IMAX ou algo assim, já chega a bater na casa dos 100 reais. Excesso de remakes, reboots e continuações. Hollywood percebeu que a nostalgia também vende. A gente viu recentemente Top Gun Maverick, Mad Max e entre outros. Isso faz com que os filmes, sem falar nas continuações também, porque às vezes um filme como Avatar, que já tinha sido fechado praticamente, o diretor já tinha anunciado que aí Avatar ele já tinha falado, né? Hoje o cinema percebeu que a fórmula Marvel de ser, que tudo precisa virar franquia, tudo precisa ser interligado entre filmes. Aí começam a vir spin-offs, aí começam a vir outros filmes que não estão nem ligados, mas de alguma forma eles tentam conectar. Isso acabou matando um pouco o público, ficou cansativo. Sem falar que o cinema virou um produto e não simplesmente uma arte. Antigamente os filmes eram movidos pela sua ideia original, os diretores queriam contar bons filmes, boas histórias, e hoje acabou sendo o quê? Um filme que vão vender para fazer um segundo, para fazer um terceiro, para fazer um spin-off. Isso mostra muito como a indústria está cansando o seu público. É muito mais fácil hoje você pagar uma mensalidade do que você ir assistir um filme desse no cinema. Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo agora, quando eu estou gravando. Há 3 filmes que eu acho que seriam bom de ver. Apenas 3 filmes. Seria Mario Galaxy, A Maldição da Múmia e o terceiro seria o Devoradores de Estrela. Mas 3 filmes não bastam para ficar 3, 4 meses no cinema. Precisam de mais. Antigamente era todo domingo. Era um filme diferente. A gente gostaria de assistir esses filmes diferentes, mas acabou sendo só o quê? Só filmes de super-heróis e filmes genéricos. O público perdeu a paciência? Bom, esse é um tema bem complexo, porque
Hoje a gente vive na era da velocidade, dos vídeos curtos, tudo ser rápido, tudo ser imediato. E a gente, pra ir no cinema, leva tempo, pra assistir o filme leva tempo e você precisa prestar atenção. Sem contar com a demanda do dinheiro, né, que pesa também bastante. Tudo gira em torno dessas questões. Hoje o mundo tá muito mais rápido e tá mais caro, então fica até mais confortável você ter num streaming do que ir no cinema. Isso resulta diretamente na baixa bilheteria do cinema. A experiência perdeu a força. Antigamente ir no cinema era um evento. Você ia com a sua família, ia com a sua esposa, ia com seus filhos. Havia uma expectativa, você queria ver, você tinha quase certeza que o filme ia te surpreender. Era um programa especial. Hoje tudo mudou. Os preços até afastam o público porque para ir sozinho já é muito caro para a realidade do brasileiro. Imagina com a família. Ingresso caro, estacionamento caro, muitas vezes sem lugar para parar, pipoca cara, refrigerante caro, tudo caro. Isso afasta completamente a família e, consequentemente, o público maior para o cinema. Você não vai sozinho também no cinema, é muito difícil alguém ir sozinho. Você pelo menos vai com uma pessoa e geralmente há um pagando. Fica difícil uma pessoa já pagar para ela mesma, imagina para 2, 3, 4, até uma família inteira. Outra questão também que eu acabei vendo assim é o streaming logo semanas depois já colocar o filme para alugar nos seus streams, né? Obviamente. Então um filme acaba de lançar no cinema, dá nem um mês e ele já tá como venda ou aluguel nos streams. Isso fica até mais fácil, porque você às vezes paga R$50 para assistir um filme e você assiste com a família toda, no conforto da sua casa, tudo sai mais barato. E é isso que eu tô batendo no ponto, porque o dinheiro hoje no Brasil e muito provavelmente no mundo é o que conta, tá tudo mais caro e então não se paga os filmes e a experiência fica muito fraca. Não é só mais sentar e assistir uma boa história, que já é difícil de acontecer, porque nem hoje a gente tem uma boa história, uma história original. Geralmente você vai querer ver um filme no cinema de super-herói ou um filme bem aí que vem lá de trás e estão fazendo um novo, um remake, né, ou uma continuação, ou um filme interligado com a história que você já gosta. Um exemplo bom que eu gosto, por exemplo, foi que eu não vi no cinema, acabei vendo no stream e paguei caro por isso, que foi Bailarina. Já que eu gostava de John Wick e eu tinha até, né, visto todos os filmes, e aí teve um spin-off, é muito caro ir no cinema e eu também não iria sozinho. E acabou acontecendo o quê? Semanas depois, ele apareceu para alugar e eu assisti no conforto da minha casa com a minha família. E com tudo que eu falei, o cinema realmente pode morrer? Eu digo já que não. É impossível. Eu vou dar um exemplo bem certo assim. Teatro morreu? Teatro morreu? Teatro não morreu. Ele mudou. Você não tem mais aquelas peças glamourosas como antigamente. Mas o teatro ainda continua de pé. Com stand-ups, com sketches de humor, tantas outras coisas. O teatro, como a gente via há 50 anos atrás, também contava uma história como se fosse um filme. Esse realmente tem a bilheteria baixíssima, quase não leva ninguém. Mas os stand-ups e entre outros genéricos desse tipo, leva muita gente. Outro exemplo seria o rádio. O rádio todo mundo falava que morreu e que iria morrer. E até hoje, rapaziada, ainda tá aí firme e forte. Até mais forte do que a própria televisão, se bobear, hein? Basta você ver, você entra dentro do carro, você já liga o seu rádio, as músicas são sempre lançadas no rádio ainda, então o rádio ainda continua fortíssimo, e era outro que iria morrer com essa história, vindo da televisão, né? Quando nasceu a televisão, todo mundo falou que teria a morte do rádio. Televisão é outra. Com a vinda dos streamers, todo mundo fala que a televisão está morrendo. Também não vai ser assim. Vai ser uma mudança, eles vão ter que mudar. O que vai acontecer com a televisão, ninguém sabe. Mas vai ter que mudar e vai mudar. E isso vai acontecer basicamente com o cinema. Quem dirá que vai virar um cinema daqui em 50 anos, 100 anos? Provavelmente não será a mesma coisa que a gente vê hoje. Ou será que vai? Cinema tem quantos anos? Mais de 100 anos?
a sétima arte, né? Então talvez o cinema não esteja morrendo, e sim sendo sufocado pela pressa, pelo algoritmo, pelo medo de arriscar novas histórias originais, pelo excesso de forma já batida vinda de outros filmes que deram certo. E talvez salvar o cinema comece com algo muito simples: sentar, pensar, escrever e fazer. E não copiar fórmulas que já vêm dando certo e que deram um dia certo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que o cinema não morra. Eu tenho muitas lembranças boas do cinema. Eu vim de uma época que você tinha esse cinema como algo legal de se ver, algo legal de se fazer. Era um evento. E hoje não mais. Mas se você acha ou você não concorda comigo, deixa aí nos comentários. Dá aquela curtida para ajudar o canal. Se inscreve porque vai ajudar muito. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou, fui.